acostumado a trabalhar no escritório, agora está trabalhando em casa com os filhos ali, né, e tendo que gerenciar todas essas questões. Então, é importante buscar orientação para lidar com o autismo, sim, com as situações dos filhos, sim, mas também buscar orientação e buscar um cuidado para si próprio, né. Antes da gente cuidar de alguém, a gente precisa estar bem também. É importante que a gente tenha um cuidado com a nossa saúde mental também, isso é importante, né. Foi feito inclusive, nesse contexto já da pandemia, um estudo que lá no Reino Unido, que abordou famílias de crianças com necessidades especiais, não só autismo, tá? Várias outras crianças com outras condições também. E, se eu não me engano, foram 241 famílias, e esse estudo ele constatou que os pais eles foram orientados a falar sobre que efeitos a pandemia tinha trazido para a família, para eles e para as crianças. E aí eles colocaram justamente isso, né, mudanças de humor, né, para os pais, estresse, né, eh, dificuldade realmente de lidar com múltiplas demandas agora, né, e para as crianças também, dificuldades emocionais, né. Então isso que você falou até lá no comecinho, de que alguns transtornos mentais vão aflorar com mais intensidade agora depois da pandemia, realmente é verdade, né. Imagina uma pessoa que tem toque, por exemplo, nesse contexto de se tratar de uma doença que é infecto-contagiosa, imagina, né, o que pode estar acontecendo, né. Então, assim, isso vai esses efeitos ainda vão se prolongar um pouco, mesmo depois que tudo voltar, entre aspas e muitas aspas, ao normal, né. Então a gente tem que pensar em entender, ser empático, né, e entender que cada um está vivendo isso de um ponto de vista diferente, está sentindo isso de uma forma diferente, né, vai lidar com isso de uma forma diferente. E uma outra questão muito importante que você até mencionou também, a criatividade. Porque pensa, não precisa ser autista para ficar, eh, agoniado, como diz aqui em Pernambuco, né, estando em casa 24 horas por dia, né. A gente, É a gente percebe, né? O tédio realmente tem um poder muito grande de fazer estragos nas é, pessoas, né? Então, desestabilizar. Então é isso, assim, seja criativo, né. Eu sempre comento e aí surge uma outra questão, né, principalmente com adolescentes. "Ah, tá muito no celular, só fica no celular", né. E aí, eu recebo pessoas que me dizem isso, né, de adolescentes que eu acompanho que falam isso. Eu digo: "Mas você quer o quê? Ele tá trancado em casa 24 horas por dia", né. Então, assim, a única diversão que ele tá encontrando nesse momento é realmente o celular, né. Claro que isso pode ser trabalhado, isso pode ser estabelecido, né, rotinas para horários de celular, tranquilo, né, regras. E aí vem uma outra questão, né: "Ah, mas ele não obedece. Ah, ele não segue regras". Olhe, eu pra na minha percepção, o autista porque rotinas acabam sendo regras estabelecidas, né, eles acabam estabelecendo aquela rotina como uma regra. Então as pessoas que têm mais facilidade de lidar com regras, de conviver com regras, são pessoas com autismo, né. O que eles têm dificuldade de assimilar mudanças nessas regras, justamente porque eles têm essa fixação, digamos assim, foi estabelecido, pronto, né. Então, o mudar a regra é que é o difícil, né, não estabelecer. Uma vez que fica estabelecido, ele vai certamente seguir, né. e uma coisa interessante no autista é assim, não são todos, mas a grande parte é a Sim, capacidade intelectual de, de trazer a lógica. A lógica. Então, ele, independente, não estou falando de cálculos lógicos, mas da coisa que é lógica. Então, por exemplo, hum, você estabelece uma regra de que ele está demais no celular e você, enquanto está falando com ele, você está segurando o seu celular. Então, e aí ele pergunta, por que que eu não posso usar celular e você não sai do celular? Então, quer pois é, dizer, a gente fala, não, o celular vai te fazer mal à vista. Aí ele olha pra gente, nós com o celular. Então, por que é que você não sai do celular? Então, o autista, exa ele confronta, mas ele confronta com a lógica. a lógica. Dificilmente, com a lógica. Então, quer dizer,
A criança autista, o adolescente autista, o adulto autista, ele vai apresentar para você. Na hora que você apresentar uma nova regra, uma nova rotina, se você não a faz, ele vai conflitar você. Então você tem que estar Exato. preparado como pai ou mãe para não falar aquela famosa frase: faz porque sou seu pai, estou mandando, faz porque sou sua mãe, estou mandando. Não é isso. Ai, não cola, não, não cola. É questão de Não saúde, cola. né? Então, Thalita, é o seguinte, eu gostaria, e nós estamos com o tempo bem, assim, eu não quero estender porque eu sei que tem muito plano, a gente vai conversar bastante ainda mais para frente, né? Eu queria estava deixando claro para as pessoas, ficou oscilando a transmissão, então várias vezes a transmissão caiu, mas a gente vai Sim. disponibilizar toda essa palestra no canal do YouTube. Eu vou criar um canal, eu vou ter que criar um canal no YouTube para poder disponibilizar essas situações. Então o grupo está ficando assim, YouTube, Instagram, Facebook, para Tá chegar em ficando forma cheio. tá dando, assim, é muito interessante porque são feitos por pais e mães e profissionais ligados ao autismo, né? Então, Thalita, tem uma, só para a gente encerrar até como conclusão, o ser humano ele tem a capacidade de se adaptar às circunstâncias do momento. Pronto, ele tem a capacidade. Então, quer dizer, o autista tem essa capacidade, basta que Tem. também os pais ajudem. O que a gente tem percebido muito nos grupos e comunidades autistas é muita briga, muita confusão. Não é por causa do autismo, são os pais e mães que estão presos em casa, confinados, isolados, estão privados de trabalhar, que perderam seus empregos, que não conseguiram o benefício de continuado. São vários fatores. Então, a gente, quando analisa essa situação do autismo, nós temos que analisar como um cenário. Olha o que a pandemia fez com as pessoas. Então, não é fácil de analisar, é dificílimo você falar, é isso, fazer afirmações categóricas são perigosas, porque você fala, Sim. tá errado isso. Esses dias uma mãe publicou numa revista, e essa revista publicou novamente em português, que ela ama os filhos e odeia o autista. Pensa a confusão na comunidade autista que deu por causa que cada um com a sua linha de pensamento e todo mundo confinado, todo mundo nervoso, e aí Imagina. isso não ajuda o autismo. Pois é. Esse tipo de discussão tem um ambiente próprio para isso, não só nas comunidades autistas, porque nós temos pessoas que têm muito conhecimento para debater, como temos pessoas muito simples que vivem em locais que têm pouco acesso, e um dos poucos locais que ficou aberto para ajudar nas terapias dos filhos são os grupos e comunidades autistas. E aí o grupo está numa maior confusão, está no maior, então não está ajudando o autismo. Então, quando a gente vê nos grupos de comunidades de autismo discussões que não vão levar a lugar nenhum e cada um querendo estar certo, de certa forma, cada um com a sua verdade, não ajuda. Então, eu queria te agradecer mesmo e deixar a fala final para que você pudesse e fazer o encerramento da sua fala. Queria te agradecer por estar aí em Pernambuco, eu estou aqui em Cuiabá. O grupo ele é bem assim. O Alexandre está em Cuiabá, em Mato Grosso. O Cláudio está no Rio de Janeiro. O Renato está em São Paulo, frustrado porque não está tendo o jogo do Corinthians. Renato vai voltar ao jogo do Corinthians. Nós temos a Jaiane, que está. Eu acho que Jaiane acho que tem Belo Horizonte, eu acho. Aí nós temos a Michele, que está em interior de São Paulo também. Então a gente somos 5. A gente queria que fosse mais gente. E aí a gente fala assim, olha, porque a gente precisa de mais gente que tenha essa cabeça de trazer as pessoas para junto e não afastar as pessoas. Então, esse é o meu clamor em te agradecer por você depois tirar um pouco do seu tempo para trazer coisas construtivas para a gente, coisas boas. Porque nesse momento, uma das orientações dos psicólogos, dos seus colegas de profissão, é que a gente fuja dos temas ruins, que a gente pare um pouco de ficar assistindo também muitos filmes de guerra, de violência, de dor, de sofrimento, porque nós já estamos vivendo isso. Então, para ajudar os nossos filhos, nós temos que estar um pouco com o nosso eu um pouco melhor. Então, quando você vem hoje aqui e fala de coisas assim tão tranquilas, de forma tranquila, a gente fica muito feliz.
Ah, que bom. Eu que agradeço, Alexandre, o convite. eh, e veja como as coisas são, né? Isso que eu falava da disseminação da informação, do acesso que a gente tem, né? Se não fosse a internet aí nesse período, talvez não tivesse chegado até o grupo de vocês. E realmente eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, pelo grupo, né? Por essa dedicação, né? E essa jornada que vocês vem trilhando, né, e que seja uma jornada realmente de muito sucesso, que vocês possam realmente alcançar muitas pessoas e levar uma informação clara, né, para que essas pessoas possam ser ajudadas e se ajudar também, né, porque na troca de informações a gente se ajuda, né, quando a gente pensa realmente em fazer uma troca com sentido realmente positivo, realmente de melhorar, né, a nossa qualidade de vida. Eu só tenho mesmo que agradecer. Quando quiser, estou disponível, tá certo, para vocês, para a gente continuar, né, essa conversa, porque acho que não é uma coisa que se esgote, né? É, isso que a gente trouxe agora aqui foi apenas algo dentro de todo o contexto e tem muita coisa aí para ser explorada, né? E estamos por aqui, né? Tô sempre pelas redes sociais também, né? E aí estamos abertos aí para conversar e trazer mais informação, tá? Oi, Thalita Nagli, nossa colega psicóloga. Thalita, eu não apresentei, eu sou administrador, eu sou educador físico e também sou fisioterapeuta. Então, eu passei bastante tempo sentado na faculdade, só que eu costumo dizer uma frase de um amigo meu, que a melhor faculdade que eu fiz foi ter filhos. Então, a melhor faculdade que eu tive é ser pai. Essa é uma faculdade um título de, sei lá, pós-doutorado, né? Alguma coisa nesse sentido, porque ser pai, ser mãe, realmente você precisa, assim, fazer tudo, você tem que ser tudo, porque seus filhos olham para você tudo. Então, você que está assistindo, encerrando a gente, essa que tá conversando com a gente, que pôde falar com a gente, como é que chama? Santana do Guararapes? Como é que chama na cidade sua? Onde você está? Botão, Hã? Botão dos Guararapes? Jaboatão dos Guararapes. Então, para você É. que, para quem vai assistir esse vídeo que mora em Lisboa, que esse vídeo vai chegar em Lisboa, vai chegar na Espanha, tem muita gente que assiste a gente por causa da facilidade da língua. Aqueles que assistem a gente em Belém, nossa, tem tanta gente em Belém que assiste a gente, né? Tem muita gente lá de Fortaleza que assiste a gente, só de São Paulo. Então, quer dizer, o meu mundo autista, que foi uma ideia de é, três pessoas, três pais, e falaram assim, vamos fazer uma coisa, hoje nós estamos indo para 8.000 membros, e a gente faz muita questão de falar o seguinte, nós divulgamos informação sobre autismo para as pessoas que realmente vivem o autismo. Thalita, mais uma vez, muito obrigado. Sei que você é uma pessoa bem religiosa, que Deus te proteja, Deus te abençoe, que você possa continuar nessa sua caminhada, porque nem todo mundo usa profissionalmente a sua profissão em bem do próximo. Quando a gente te encontrou por causa do seu canal de Facebook, de YouTube, No né? YouTube. YouTube, então que bom. E, e é interessante que esse canal ele surgiu nesse período de pandemia, né? Era uma coisa que eu tinha vontade assim, de fazer, mas foi também por insistência da minha irmã, que é da área de exatas, mas e ela sempre dizia: "Ah, por que você não faz um canal? Por que não faz um canal falando de autismo e tal?". E aí quando eu vi esse cenário, né, da pandemia, os atendimentos, interrompidos, enfim, serviço público, as pessoas eu via até nas redes sociais, pessoas nesse contexto de: "Ah, não estou fazendo terapia, e como é que vai ser?". E aí eu digo: "Tá, eu acho que esse é o momento". E aí eu criei o canal justamente com o intuito de ajudar tanto as pessoas que eu acompanho, como também outros, né, na comunidade autista, e tem dado certo, né, tem surtido, efeito e que bom, é gratificante poder contribuir um pouquinho, né, com essa comunidade. Então é o Thalita Nangli Psi lá no YouTube, tá no Instagram também, Facebook, enfim, né, é fácil de me encontrar. Então tá, a gente vai encontrar você de novo, tá? Então, Tá, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado mais uma vez. tchau.